Amém, queridos, graça e paz. Irmãos, nós precisamos compreender que é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. O que vai anteceder a volta de Jesus, nós já aprendemos que é a grande tribulação. Então ninguém vai escapar. Ou seja, se estivermos vivos na ocasião da última semana de Daniel, em especial na metade da semana para frente, os últimos 3 anos e meio em que vai acontecer a grande tribulação, se estivermos vivos, vamos ter que encarar. Porque o apóstolo Paulo, em Atos 14, ele profetizou pelas Escrituras que é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala: em todas estas coisas, em todas essas tribulações, somos mais que vencedores. Ou seja, o que vencer vai herdar todas as coisas prometidas na palavra de Deus. E o contexto é tribulação para herdar o reino milenar. Então não tem como, queridos. É inevitável. É necessária também as perseguições. A palavra de Deus ela é muito cíclica. O que aconteceu no Antigo Testamento, o que aconteceu em Atos, vai acontecer novamente, queridos, no tempo do fim. Estou lembrando aqui de Ezequiel. Ele comeu um livrinho e profetizou contra os seus próprios irmãos que estavam afastados da verdade, não queriam se arrepender. Profetizou contra a casa de Israel. E João, em Apocalipse, ele comeu o livrinho. E o que o anjo falou para João? É necessário que profetize novamente. As pragas que caíram no Egito vão cair novamente, queridos, na última semana. É inevitável. As coisas que aconteceram na palavra, elas vão acontecer novamente. A palavra de Deus ela é cíclica. O Deus do Antigo Testamento era um Deus que não poupava, mandava matar pessoas. E Jesus vai fazer o mesmo na ocasião da sua volta. Ele vai, juntamente conosco, pelejar contra o reino da besta. E a palavra de Deus diz que vai haver tanto sangue, que o sangue dos mortos vão chegar até o freio dos cavalos. E antes do milênio ser inaugurado, está escrito em Ezequiel 39, que os restantes vão recolher os cadáveres, os ossos dos mortos. 7 meses para recolher os ossos dos cadáveres mortos na batalha do Armagedon, queridos. Então é cíclico, vai acontecer novamente. E se aconteceu que os justos foram perseguidos, sempre foram perseguidos, vocês acham que não vai acontecer antes da volta de Jesus? Pelo contrário, vai ser uma perseguição mais intensa ainda. Porque as perseguições ocorreram num território lá do Oriente Médio, de Israel. Aconteceu com a igreja primitiva em alguns territórios. A grande tribulação, por que ela é a maior e mais intensa perseguição? Porque ela vai abranger o mundo todo. A terra inteira será perseguida. Por isso que é grande tribulação. Por causa da expansão da perseguição do anticristo que vai tentar dominar o mundo todo. Amém, queridos? Então é cíclica. Então não adianta nós querermos fugir das tribulações. Por isso que a doutrina do pré-tribulacionismo ela é heresia pura. Porque ela não acompanha essa revelação das profecias cíclicas da palavra. Essa teologia do pré-tribulacionismo prega que a igreja ela vai viver bem, vai possuir coisas, vai ser próspera nesta terra, serão dias maravilhosos de prosperidade, e aí daqui a pouco, do nada, né, Jesus volta a qualquer momento, e aí estaremos com ele para sempre no céu. Teologia equivocada. Porque o que vai anteceder a volta de Jesus é exatamente o que essa teologia fala, ao contrário. Perseguição e angústia, queridos. Então, o que tanto tememos hoje é exatamente o que precisamos. É dura essa palavra, nossa carne não gosta? Não gosta. Eu, particularmente, na minha carne, eu não queria passar por grande tribulação. Eu não queria passar por perseguição. Eu queria curtir a vida, né? Ter tudo do bom e do melhor,
E depois, como bônus, ir para o céu, ficar com Jesus para sempre. Essa é a minha vontade. Mas não é a vontade da palavra de Deus, queridos. A igreja que vai anteceder a volta de Jesus vai ser, de fato, uma igreja perseguida. Não podemos escapar. Quer você acredite nisso ou não, quer a nossa mente ache isso inconcebível ou não, vai acontecer. Eu estou lembrando aqui agora de Ló, né? Quando o anjo foi resgatar Ló e sua família, os genros de Ló achavam que ele estava brincando. Meu Deus, que tá de brincadeira? Vai ser destruído tudo isso aqui. E o que aconteceu? Eles não foram salvos, eles foram destruídos junto com os ímpios daquela cidade. É exatamente o que vai acontecer. Nós vemos aqui as profecias de Apocalipse, dos flagelos que Deus vai enviar na terra, dos juízos, das pragas. A gente acha inconcebível acontecer isso. Mas quer acreditemos ou não, vai acontecer. Amém, queridos? Então nós precisamos nos preparar para os dias que virão. Só aqueles que conhecerem a Jesus resistirão com firmeza. Amém, queridos? Então precisamos exatamente da perseguição. Eu vejo muitos cristãos preocupados. Ai, meu Deus, se o presidente atual não for reeleito, o que vai acontecer da gente? Nós temos que lutar. Ai, meu Deus, a palavra de Deus ela não precisa ser presa. Nós precisamos de liberdade para anunciar a palavra. Não, queridos. É exatamente a perseguição que vai fazer com que essa palavra se espalhe. Wagner, que é isso? Se eles vão tentar nos impedir, vão bloquear a gente na internet, como é que essa palavra vai se expandir? Não sei, só sei que vai. Porque a palavra de Deus não pode jamais estar presa. Ela vai ser propagada, seja com internet ou sem internet. No momento, essa ferramenta é maravilhosa, está servindo para podermos despertar uns aos outros. A ferramenta da internet, do celular, do computador. Mas se isso for impedido, censurado, vamos pregar de outra forma. Mas uma coisa é certa, a palavra não será presa. Vamos ler? Atos capítulo 8, versos 1 a 4. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, eles estavam tudo intocados em Jerusalém, mas a promessa é para que eles espalhassem essa verdade. E por causa dessa intensa perseguição, eles se espalharam por Judéia e Samaria até os confins da terra. Porque até aqui em Atos 7, a igreja só estava pregando o evangelho em Jerusalém. Mas Jesus falou, ide por todo mundo. Vocês precisam ir em Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa palavra precisa chegar aos gentios. E precisou essa intensa perseguição, através da morte de Estevão, para que eles se despertassem e irem. E a palavra de Deus foi espalhada. Aí ele continua aqui. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas, olha só, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha a perseguição, queridos. Agora, olha que detalhe interessante, verso 4. Consequentemente, por causa dessa perseguição, como consequência, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então vai dizer para mim que se nós formos perseguidos, a palavra ficará presa? Estaremos limitados para pregar a palavra? Nós precisamos de liberdade religiosa para poder pregar a palavra? O Brasil tem uma liberdade tremenda para pregar a palavra. Olha aí o que está acontecendo. Olha o resultado. Cadê a palavra de Deus? Cadê? Não tem palavra de Deus, queridos, nessa liberdade. São poucos os que pregam o genuíno, o evangelho. Então é necessário, sim, perseguição, para que nós possamos despertar e anunciarmos essa palavra como ela é. Parar de ficar pregando teologia da prosperidade, pregar
para inflar o nosso ego. Você é bom, você vai conseguir isso, você vai crescer, progredir, prosperar, você vai ter tudo do bom e do melhor, vai comer o melhor desta terra. Não entende? O entendimento da verdade, meus irmãos, nós precisamos compreender a verdade. É tempo de despertarmos. O grito da meia-noite já está gritando: desperta, desperta! Vamos despertar. As 10 virgens precisam despertar. E que essas 5 virgens, que nós possamos fazer parte dessas 5 virgens prudentes e não das 5 virgens loucas. Amém, queridos? Então, eu continuo vendo, e vamos continuar vendo, infelizmente, muitos cristãos preocupados com política, preocupados em que as coisas desta vida melhorem, que o Brasil melhore. Não vai melhorar, queridos. Do lado de fora só vai piorar. Não devemos colocar a nossa confiança no governante, porque ele não tem a capacitação para poder melhorar. Porque daqui em diante só vai piorar. Por mais boa intenção que ele possa ter, não vai melhorar. Porque ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a igreja ela funciona melhor com perseguição, queridos. Isso é comprovado pela palavra de Deus. Sem perseguição, nós descansamos demais. Sem perseguição, nós vivemos numa zoninha de conforto. O fato é esse, queridos. Sem perseguição, a igreja não funciona direito. De fato, o combustível que nós precisamos para que essa palavra possa ser dispersa por entre as nações cada vez mais, para que Jesus volte, né? Esse evangelho do reino será pregado por todas as nações e então virá o fim. Então, o combustível que nós tanto precisamos é a perseguição. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo estava preso, mas olha o que ele falou acerca da palavra. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E Paulo, na prisão, queridos, escreveu suas cartas, boa parte delas, ou quase todas. E olha onde que as cartas dele foram parar. Para mim e para você. Quase 2000 anos. As cartas de Paulo estão aí. Você acha que a perseguição vai impedir os planos e propósitos de Deus? Que a palavra de Deus seja espalhada? De jeito nenhum. Jamais está presa, queridos. Então, que possamos nos alegrar com as perseguições que virão. Não queremos evitar a perseguição. Meus irmãos, não ore para que a perseguição não venha. Não ore para que nós sejamos livres da perseguição. Pelo contrário, ore para que nós possamos estar, oremos para que nós possamos estar capacitados para suportar as tribulações. Deus não vai nos livrar de perseguição, queridos. Eu vejo muitos irmãos mandando mensagem no WhatsApp. Meu Deus, olha só o que vai acontecer. Que possamos lutar contra isso. Que nós possamos orar para que Deus possa nos livrar desses malignos. Ele não vai nos livrar desses malignos. Ele não vai impedir as perseguições. Que nós possamos orar para que possamos pedir a Deus capacitação para passarmos pelas tribulações. Isaías 45. Meu Deus, eu falo de cabeça, eu posso errar, tá, queridos? Não sei se é 45, 43 ou 40. Não, 40 não é, mas deve ser 43 ou 45. Está escrito lá: se passares pelo fogo, não é isso? Eu estarei contigo. Se passarmos pelas águas, é isso que está escrito? Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Não é se, é quando. Ou seja, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas. Então eu estarei com vocês no dia da angústia. Eu não vou livrar vocês do fogo e da água, das águas, das tribulações. Quando vocês passarem por tudo isso, eu estarei com vocês. Amém, querido? É diferente. Atos capítulo 4,
versos 19 e 20, você acha que as perseguições vão nos impedir de anunciar a palavra? Olha só o que Pedro respondeu, olha o que os apóstolos responderam para os principais sacerdotes que estavam tentando impedir que eles anunciassem o evangelho. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Se é justo diante de Deus dar ouvidos a vocês? Não. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não seremos impedidos, queridos. Mais um texto para finalizarmos, Atos capítulo 5, versos 25 até o verso 29. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eles foram impedidos de anunciar, eles continuaram ensinando. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou eles, dizendo: expressamente vos anunciamos, vos ordenamos, que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue desse homem, de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E, no contexto aqui, eles foram açoitados. E eles saíram de lá, todo machucados, mas felizes. Olha só, queridos, porque se sentiram dignos de padecer afrontas por amor a Cristo. É uma dignidade, queridos, poder padecer tribulação. E eu estou querendo fugir? Vamos orar para que Deus possa nos livrar dos malignos que querem nos perseguir, que querem nos censurar? Não. Vamos orar para que nós possamos, de fato, sermos perseguidos. Porque é necessário, queridos. A perseguição é o combustível que tanto precisamos para que nós possamos, de fato, anunciar essa verdade. Satanás pode levantar os seus malignos para nos perseguir. A palavra de Deus nunca estará presa. Pode levantar. Senhor, envie perseguidores para nós, Jesus. Isso vai acontecer. Está escrito. Nós não estamos aqui como covardes, implorando para que o Senhor possa fazer com que os governantes não persigam a igreja, para que nós possamos ser livres dos malignos. Não, não, não. Nós estamos aqui, Senhor, orando para que nós possamos estar preparados, capacitados para suportarmos a inevitável e necessária perseguição que virá contra a igreja do mundo todo. Estamos aqui, Jesus, nos preparando para vermos um Brasil perseguido, um Brasil totalmente perseguido pela palavra, por causa da palavra, perdão, por causa do teu nome, Jesus. Eu oro, eu vejo esse Brasil cheio do teu Espírito. Não, eu oro para que veja esse Brasil cheio de ímpios que vão perseguir a igreja, mas que o fiel remanescente, esses sim, brilharão como estrelas, brilharão como fulgor do firmamento, que serão como luzeiros neste mundo de trevas, Jesus. Então que os perseguidores venham, que as leis absurdas venham ser aprovadas, e elas serão aprovadas contra a lei do Senhor, para que nós possamos, como valentes pela verdade, vencermos, resistirmos até o fim e arrebatarmos alguns para a salvação eterna, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que nos prepara para o tempo do fim. Então, Senhor Jesus, nós não oramos para um Brasil melhor. Nós não oramos
para que a perseguição não venha. Nós oramos para que a perseguição venha. Para que, através dessa perseguição de um Brasil, não só um Brasil, mas de um mundo inteiro cheio de trevas e escuridão, nós possamos resplandecer e ganharmos as almas que serão necessárias para que a tua igreja seja edificada. E quando essa construção terminar, aí sim, as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a tua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, resistindo até o final, no final da grande tribulação, diante de tamanha e intensa perseguição, serão transformados para juntos nos encontrarmos contigo nos ares e depois retornarmos contigo para reinarmos nesta terra por 1000 anos, Senhor, e por toda a eternidade. Então, Senhor Jesus, nos capacita, Senhor, para resistirmos a esse mundo de trevas, a esse sistema terrível que vai perseguir os santos. Então o Brasil não será um Brasil melhor, mas a igreja, o fiel remanescente, esta sim será melhor. E vamos cada vez mais brilhando até a plena claridade do dia. Então, Senhor, nos prepara para que nós possamos, ao experimentarmos as perseguições, sentirmos alegria indizível, porque nós seremos dignos de sofrermos afrontas por amor a Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ama a morte dos Teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus. Nós estamos aqui nos preparando para a grande tribulação. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a promessa que no meio dessa grande tribulação o Senhor estará conosco, quer vivendo, quer morrendo, quer sendo conservados vivos ou quer dando as nossas vidas por amor a Ti, nós estamos contigo até o final. Porque o Senhor recompensará cada um de nós de acordo com as nossas obras. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa capacitação. Amém, queridos? Mensagem de loucura para nossa mente, mas é uma mensagem fidelíssima à palavra de Deus. Que possamos nos preparar para as perseguições que inevitavelmente e necessariamente virão para o mundo todo. Esse é o momento. Vai chegar um momento, é claro, em que nós vamos ver de fato quem realmente serve a Deus e quem não serve. O santo será separado do profano. As 5 virgens prudentes será separada das 5 virgens loucas. Vamos nos preparar, queridos? Vamos nos preparar para as perseguições. Que o Senhor nos abençoe.